E aí, apaixonado por esporte, tudo 10? Voltamos aqui no Mais Que Um Jogo. Hoje o papo é muito legal, assunto muito interessante também. Vamos contar a história de Mauro e Bellini, os dois primeiros capitães da história da seleção brasileira, um em 58 e outro em 62. E vamos falar também da amizade, a relação que eles tiveram e, claro, o início deles aqui no Esportivo. E aí, apaixonado por esporte, tudo 10? Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo PVC Cartoon. Olá galera, sejam bem-vindos a mais um spoiler. E falar sobre variedades é tudo que mulher gosta, né? Voltamos aqui no Mais Que Um Jogo e se você quiser aí acompanhar todos os detalhes dessa grande reportagem que vamos fazer hoje, um bate-papo muito legal, vou apresentar o convidado já, mas precisa curtir aqui embaixo, ó. Tem que curtir, tem que compartilhar e também comente a próxima sugestão dos próximos vídeos. Vamos agora para o convidado especial que sabe tudo, né? Leivinha, cadê o Leivinha? Tá por aqui. Leivinha, e aí? Beleza, Leivinha? Tudo bem e você, Pedrinho? Muito Tudo obrigado certo. pelo convite. Para falar de Mauro e Bellini, ou então de história sanjoanense, talvez um dos principais historiadores de São João do Boa Vista, pro lado do esporte também, né? Ao longo dos anos eu fui colecionando fotos, textos e adquirindo um leque muito grande de amizades com jogadores do passado e isso virou uma história muito grande que eu carrego comigo, né? Muito legal, vamos mostrar também já algumas fotos e algumas lembranças, né, que você guardou dessa época. Nem você estava aqui para contar, mas você é bem novinho ainda, quando tanto Mauro e Bellini já faziam um sucesso fora de São João, né? Eu não estava, mas meu pai sim. Tem uma curiosidade nisso tudo, que meu pai era o zagueiro central profissional da Esportiva na década de 40, mas pela idade ele pendurou a chuteira. A Esportiva passou a procurar um substituto para ele. Foi quando, em 47, o Mauro foi contratado para jogar no lugar do meu pai. Mauro que, apesar de ele ter iniciado na carreira profissional em São João, ele não é sanjoanense, né? O Mauro é natural de Poços de Caldas e quando a Esportiva o descobriu, ele estava jogando na Vargiana, aqui em Vargem Grande do Sul, campeonatos regionais. Dali se destacou tanto que a Esportiva conseguiu trazê-lo em 1947. E curiosamente que com a saída do Mauro, o substituto dele foi o Bellini, né? Exatamente, uma curiosidade, futuramente capitão da seleção brasileira. O Mauro saiu em 47, porque ele teve um jogo aqui na Esportiva, um amistoso contra o São Paulo. Ele anulou o principal jogador do São Paulo, talvez do Brasil, e um dos melhores do mundo na época, que era o Leônidas da Silva. O Mauro, com 17 anos, foi o melhor jogador em campo. O São Paulo se interessou por ele, acabou levando no final da temporada e, para substituí-lo, foi buscar também aqui na região, em Itapira, o Bellini, que chegou em São João em 1948 e acabou não conhecendo o Mauro. O Mauro tinha saído um pouquinho antes, eles só foram se conhecer tempos depois, em São Paulo. Bellini, natural de Itapira, foi mais ou menos parecido a vinda? Ele estava destacando lá no Itapirense também? Era um zagueiro de características totalmente diferentes do Mauro. O Mauro é um jogador técnico, saía jogando bonito. O Bellini já era mais liderança, mais raça, mais uma liderança, Viril, né? Uma liderança diferente da do Mauro. Então ele veio, era um xerifão da zaga, como se diz na gíria de futebol, e se adaptou tanto à posição aqui na Esportiva que substituiu o Mauro à altura, mesmo sem ter o futebol que o Mauro apresentava. E acho que o que vai ficar marcado para todos foi com certeza, levantar a taça da Copa do Mundo, que até então não existia esse gesto, né? Os jogadores, até a Copa de 54, os jogadores recebiam o troféu e guardavam como se fosse uma placa, por exemplo, né? Recebia a placa, ficava feliz, óbvio, né? Mas não tinha aquela festa toda. Acho que a partir de 58, com o Bellini, que foi o surgimento de um gesto, né? Tem essa história que ambos contavam pra gente, principalmente o Bellini, que foi o pioneiro desse gesto, que inclusive eu tive uma reunião em São Paulo, no Memofute, grupo Memória de Futebol, agora recentemente, e uma das pessoas que fez palestra foi o Luiz Carlos Barreto, o cineasta. Ele esteve fotografando a Copa de 58.
E ele era um dos fotógrafos que estavam no momento do Bellini receber a Copa do Mundo. E pediram para ele, porque ele estava num palanque armado com o rei da Suécia, Rei Gustavo da Suécia. E os repórteres, os fotógrafos que pediram para ele ergueu a taça na altura do peito. Os fotógrafos então falaram: Bellini, levanta, levanta, que a gente não está conseguindo registrar. E o Bellini teve essa iniciativa de ir erguendo, até que levantou sobre a cabeça. E aquilo ficou imortalizado pro resto da vida. Até hoje, não só no futebol, né? Qualquer outra modalidade, quando você acaba recebendo um troféu, levantar a taça parece que é comum. Mas até então não existia isso, né? Não existia. E o curioso também é que o Bellini criou esse gesto e o Mauro consolidou. Porque em seguida, na outra Copa, foi o Mauro, né? O responsável por receber a taça, né? Por coincidência, os dois que começaram jogando aqui na Esportiva foram capitães da seleção brasileira, 58 e 62. O Mauro acabou tomando o lugar do Bellini, tomando, entre aspas, né? O futebol dele era até melhor do que o Bellini. E ele deu uma cobrada no técnico Aimoré Moreira em 62, falando que era a última Copa dele. O Bellini já tinha tido a chance em 58, iria ser novamente o capitão em 62. O Mauro praticamente deu uma prensa no treinador, falou: olha, eu gostaria de mostrar que eu tenho condições de ser o titular e capitão dessa equipe. E foi. Uma história curiosa também é que ele disse que se ele não fosse titular, ele vinha embora pro Brasil, né? Ia embora. Isso não gerou assim um ambiente ruim, principalmente com o Bellini, porque o Bellini também era um gentleman, uma pessoa maravilhosa. Os dois eram muito amigos. E ele aceitou numa boa, porque ele achou que o Mauro realmente merecia essa oportunidade. Então, essa oportunidade foi oferecida ao Mauro, ele acabou repetindo o gesto do Bellini de erguer a taça. Isso ficou registrado para o resto da vida como os dois capitães que jogaram em São João da Boa Vista, na Sociedade Esportiva Sanjoanense, e mostraram ao mundo o futebol brasileiro. E essa parceria e irmandade que os dois tiveram, assim, eles não chegaram a jogar juntos na Esportiva, né? Os dois jogaram aqui, mas não chegaram a jogar juntos no mesmo time. Inclusive um substituiu o outro. Mas e depois? Eles tiveram alguma passagem juntos, além de seleção, em clube, se enfrentaram? Depois da carreira tiveram esse laço ainda de amizade? O laço de amizade, eles não se conheceram aqui em São João. Um foi apresentado ao outro num jogo do torneio Rio-São Paulo, no Pacaembu. São Paulo e Vasco, o Bellini estava no Vasco, o Mauro no São Paulo. Um jornalista sanjoanense, o Ito Amorim, que estava cobrindo esse jogo, apresentou um ao outro, tem até um registro fotográfico disso. E ali começou a nascer uma amizade muito forte entre eles, que se estendeu pelo resto da vida. Eles não jogaram juntos, inclusive no São Paulo aconteceu uma coincidência muito grande, porque o Mauro jogou no São Paulo quase 13, 14 anos, depois foi vendido ao Santos, na época que começava aquele time fantástico do Santos, que foi o melhor de todos os tempos, com Pelé e companhia. Para substituí-lo no São Paulo, o tricolor foi buscar exatamente o Bellini no Vasco da Gama, como houvera acontecido aqui em São João anos antes. Então foi mais uma coincidência entre esses dois, e eles se enfrentaram de novo, Mauro no Santos, Bellini no São Paulo, até que encerraram suas carreiras e começaram a frequentar juntos novamente, pelo laço de amizade que eles tinham, a vida social de São João, porque aqui eles deixaram um leque de amizades muito grande. Então, que eu me lembro que eu frequentei essa festa, que chamava-se Encontro de Amigos, que era na chácara do Landão Farnetani. Eles vieram por mais de 25 anos juntos, traziam alguém conhecido, que era o Zito, que jogou no Santos, e outros amigos. Tá? Então, dava para perceber a intimidade, a parceria que existia entre Mauro e Bellini, tanto dentro de campo, como capitães da seleção, como na vida normal durante o resto da vida. E um dos registros fotográficos que tem aqui, ó,
apresentar até o livro do Leivinha também aqui, ó. 100 anos do futebol de São João, a gente vai falar também dele já já. Ah, inclusive, olha aqui como é que é. Cadê o Gustavo? Vou pegar aqui ó, a contracapa. Justamente os dois jogadores, tanto o Mauro quanto o Bellini, em momentos parecidos, né? Os dois em época aqui da Esportiva e depois levantando a taça. Muito legal o livro, encontra nas livrarias aqui de São João. Vamos lá, Olivia, você vai me mostrando pra mim aqui. Essa foto é de 1947, quando o Mauro estava aqui na Sociedade Esportiva São Joanense. Era o zagueiro central, ainda um menino de 17 anos. Como eu citei, ele fez uma partida maravilhosa contra o Diamante Negro, que era o Leônidas da Silva. Inclusive o chocolate Diamante Negro se chama por causa Exatamente, do Leônidas, né? Por causa do Leônidas. E pegou tanto desse daqui que ficou famoso pro resto da vida. Então o Mauro, esse é o registro do Mauro jogando aqui na Esportiva, ao lado do Chico de Bernardes, que era a pessoa que o trouxe da Vargiana para jogar aqui em São João. O dirigente responsável pela vida dele, né? Exatamente, Chico Bernardes era uma pessoa muito carismática aqui em São João. Nessa outra foto podemos ver o Bellini, que substituiu o Mauro com a camisa da Esportiva, o estádio lotado. Você vê ele muito mais forte, né? Forte, mais apesar da época, né? Física muito mais forte, ele é muito mais vigoroso. Não tinha esse treinamento que tem de hoje em dia, né? De fortalecimento. E ele parece que já fazia desse tipo. O Bellini era forte por natureza, né? E aqui uma curiosidade, esse ponta esquerda é o Oliveira, que é o pai do Careca, que foi centroavante do São Paulo. Zé Amaro, que foi um dos maiores ídolos da Portuguesa em todos os tempos. E outros craques aqui, Zé Coco, Roberto Natalino, Valdomiro. Enfim, era um timaço que o Bilu de Oliveira se encarregava que era o grande presidente da Esportiva na época, contratava jogadores de peso. A Esportiva não teve acesso por detalhes para a divisão principal do Campeonato Paulista. Depois do encontro deles. Essa foto é curiosa, não está muito nítida, mas o primeiro jogo em que ambos se cruzaram, que jogaram um contra o outro, foi no Pacaembu, no torneio Rio-São Paulo de 1952, se não me engano. Mauro no São Paulo, Bellini no Vasco. Eles foram apresentados um ao outro pelo jornalista sanjoanense Vitor Amorim. E aqui começou uma amizade que durou pelo resto da vida, né? Apesar de eles já terem iniciado no mesmo time, eles não tinham esse em tipo São de João amizade, eles não né? se conheceram. Eles não trocaram WhatsApp, essas coisas, tá? O WhatsApp deu um tempo de lá, né? Para voltar agora, pô, né? Acho que foi. Essa aqui é legal, essa aqui é o que eu mais gosto. Quem que é esse garotinho aí que tá com o Bellini? Esse aqui sou eu mesmo. Aí, que legal. Essa foto tem uma curiosidade. O Bellini ergueu a Copa do Mundo em junho de 58 e ele fez uma visita aqui a São João, aos inúmeros amigos que ele deixou aqui, né, tipo Vasco da Gama, e ele veio aqui no clube, onde a gente está aqui sentado. Eu tirei essa foto com ele, com dedicatória e tudo mais, eu com uma camisa da seleção brasileira, que ele já colocou a camisa da Esportiva para registrar uma outra foto. Aqui eu comecei uma amizade com ele, eu tinha aqui 5 anos. Mais uma admiração. Admiração, época, né? amizade que veio com o tempo, através dos encontros de amigos. Ele me dizia, você é aquele garotinho da foto, tal. Nós nos tornamos muito amigos. Amigos que a gente pode perceber aqui nessa foto, né? Essa foto de encontro de amigos. Ó, 97. Há 20 anos atrás, né? Estavam em plena forma ainda. Quem o Mauro, que é aí? Mauro, amigos de São João, eu, Bellini, o Lalo Noronha, que era quem hospedava o Mauro. O Mauro vinha de São Paulo, ficava hospedado na casa do Lalo, circulava pela cidade para encontrar os amigos, tomar uma cervejinha que ele gostava muito, e depois seguia para Poços de Caldas, que é a terra natural dele. Esse era o trajeto dele
Durante anos e anos ele não dirigia, ele vinha isso que de eu ia perguntar. ônibus. A curiosidade também é que ele não dirigia, o Mauro, né? O Mauro não dirigia, então não sei se pode contar até uma curiosidade aqui Ah, do cheque? do cheque. Ah, conta, essa é boa, essa é boa. Numa dessas vindas dele de São Paulo, ele ficou na casa do Lalo, fizeram um belo de um almoço para ele na fazenda do Lalo. E na hora de ir embora, ele se tocou que ele estava com um talão de cheque, não dinheiro, que o ônibus até Poços de Caldas não aceitava cheque. Então ele pediu para o Celso Noronha, que é irmão do Lalo, um valor na época para poder pagar a passagem até Poços. O Lalo, lógico, na hora, tá, quanto você precisa, tal. E o Mauro fez questão de fazer um cheque. Não, eu vou fazer um cheque, depois você desconta e tal. O Celso falou, não precisa fazer cheque, imagina. Aí ele se tocou, falou, não, faz sim. Faz o cheque. O Mauro fez um cheque lá de 30 nos cruzeiros na época e tal. E esse cheque não foi descontado nunca. O Mauro, no ano seguinte, ele passou por aqui e perguntou para o Celso, aquele cheque você não vai depositar? Falou, não depositei, não vou depositar. Ele virou um autógrafo personalizado, eu coloquei num quadro. Tinha a assinatura dele, né? Eu vou dar pro banco. Um autógrafo diferenciado, mas não ficou. quis, né? E esse cheque está comigo hoje, porque o Celso me chamou um dia na casa dele. Falou, olha, eu vou te dar de presente. Legal. Está lá comigo, é uma relíquia fantástica com o autógrafo do Mauro. Você contou uma curiosidade do Mauro, agora falta uma do Bellini, né? Tem alguma curiosidade que você acha que merece? Tá, que tem uma que ele faz um gol, né? Que é bastante marcante, que ele não era de fazer gols, né? O Bellini. Uma curiosidade do Bellini é que ele veio para São João, ele era de uma família muito humilde, Tapira, e lá, entre os familiares, ele cortava o cabelo dos irmãos mais novos, do pai, da mãe. Era um prazer que ele tinha. Então aqui em São João, em paralelo a jogador de futebol profissional, ele foi trabalhar num salão de barbeiro do Noé Teixeira, que era ali na calçada onde é o estacionamento do Banco Itaú hoje. Então tinha essa curiosidade, um jogador de um certo renome ser barbeiro, que hoje em dia não se imagina um jogador profissional ter uma outra profissão e muito menos barbeiro, né? E essa é uma curiosidade da vida dele. Ele sempre falou que foi mesmo e sempre veio visitar o Noé, que era o patrão dele praticamente. E muita gente conheceu o Bellini indo no salão cortar cabelo com ele, bater papo sobre futebol da Esportiva. Além de jogador, ele também era, então, fazia parte de uma barbearia também, né? Barbearia, curiosidade. Leivinho, o papo tá bom, mas precisava de um tempinho a mais, né? Vamos fazer uma segunda parte, pode ser? Você topa? Topo, claro. E a história de futebol, principalmente de dois jogadores campeões mundiais, é assunto para várias e várias edições. Uma vida inteira. Uma vida inteira. É isso aí. Se você gostou, quiser ver os outros vídeos, não só meu, mas também dos meus amigos colunistas, é só entrar no blog aqui embaixo, blog.bbci.com.br. Também acompanhe nossas redes sociais, @bbci.tvacabo. A gente volta na semana que vem com mais Leivinha, com mais papo, Mauro e Bellini.